Olá pessoal, hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre o aborto. Meu grupo é eu, Otávio Faia, Eduardo Guibari, Samantha e Vinícius. Bom, o que é o aborto? O aborto, ou mais corretamente o abortamento, é a interrupção precoce de uma gestação antes que o feto seja capaz de sobreviver fora do corpo da mãe. O aborto pode ocorrer de maneira intencional ou de maneira totalmente espontânea, sendo, em ambos os casos, um processo doloroso para a mulher que vive esse momento. Métodos comuns da indução de aborto: evacuação instrumental do útero depois da dilatação do colo do útero, indução médica, que é utilizado medicamentos para contração uterina. O método utilizado depende em parte da idade gestacional. Pode ser usada a drenagem instrumental para a maioria das gestações, ou também usar fármacos para as gestações com mais de 11 semanas ou menos de 15 semanas. O aborto medicamentoso realizado antes de 11 semanas pode ser feito em ambulatório. Esvaziamento instrumental, tipicamente em mais de 14 semanas. Dilatação e curetagem por sucção são utilizados, geralmente com cânulas de sucção de grande diâmetro inseridas no útero. Com 14 a 24 semanas, geralmente utiliza-se dilatação e esvaziamento. Fórceps são utilizados para desmembrar e remover o feto, e uma cânula de sucção é utilizada para aspirar o líquido amniótico, placenta e fragmentos do feto. Aborto medicamentoso. A indução medicamentosa pode ser usada para gestações com mais de 11 semanas ou menos de 15 semanas. Se as pacientes têm anemia grave, a indução medicamentosa em mais de 15 semanas só deve ser feita em um hospital de modo que a transfusão sanguínea seja prontamente disponível. E também tem o aborto espontâneo, que é definido pelos médicos como interrupção involuntária de uma gravidez que acontece antes da 20ª semana de gestação, cerca de 5 meses. Geralmente existem alguns fatores de risco que podem aumentar a chance de um paciente sofrer aborto espontâneo. E nesse caso, por exemplo, de pacientes com doenças como hipertensão ou diabetes que não está sendo tratada e controlada. E além disso, pacientes com tabagismo ou que fazem uso de drogas, por exemplo. A idade avançada também pode ser um fator de risco, assim como histórico prévio de abortos espontâneos. Mesmo sabendo de alguns fatores de risco, nem sempre é possível saber com exatidão quais são as causas do aborto espontâneo. Eu vou falar a respeito de alguns dos fatores que apoiam a legalização do aborto. E entre eles, um dos principais que sempre muitas vezes é citado é que o corpo da mulher é da mulher. Então é ela que decide o que vai fazer com o corpo e com a criança, a decisão que vai ser tomada. Outra pauta que é sempre muito dita quando se entra nesse assunto é que muitas mulheres de baixa renda, quando elas querem fazer um aborto, elas têm que submeter a um aborto clandestino. Então, dessa forma, elas acabam colocando o corpo delas e toda a saúde, tudo em risco, devido à dificuldade que é poder fazer um aborto seguro. As questões físicas ou psicológicas, que também, por exemplo, de incesto ou estupro, que acabam, nesse caso, a atual lei, ela deixa a legalização do aborto, mas que muitas vezes é colocada em pauta a respeito de muitas ideias que não batem uma com a outra. Também dá para citar critérios sociais, políticos, econômicos, que ele se justifica por razões por o qual põe em risco a vida da humanidade. A superpopulação, que como a gente vê muito na China, que se tem aquela lei de ter um filho por pessoa, exatamente por isso, pela suficiência de alimentos que pode ter o total do mundo. Então, para não gerar uma população extrema, principalmente no Brasil. Além de razões de ordem particular do casal ou da gestante também. Argumentos contra o aborto. Há outros meios para se salvar a vida da gestante. Os avanços da medicina podem possibilitar a garantia de uma gestação próxima da normalidade e salvar a vida de ambos. Não é possível ter-se absoluta certeza de que a gestante iria a óbito. Os tratamentos possíveis sugerem que a probabilidade maior é a da sobrevivência da mãe, não o óbito. Pode-se causar um risco maior à vida da gestante. O aborto, por ser um procedimento contra a natureza, poderá acarretar danos irreversíveis para a mulher. A vida da gestante não tem maior valor do que a vida do feto. Na verdade, não há colisão entre direitos, pois se tratam de pessoas distintas.
Tirar a vida do feto fruto de violência sexual perpetrada contra a mãe não repara o mal causado. O aborto seria um erro para corrigir o outro. Cabe ao Estado proporcionar assistência psicossocial à mulher, que poderá encaminhar a criança para a doação, se assim o desejar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como funciona o aborto no Brasil e em alguns países do mundo. No Brasil, o aborto só é considerado legal quando feito em caso de estupro, quando há risco à saúde da mãe ou quando o feto não desenvolve cérebro, já que esta é uma condição contrária à vida. Em fevereiro de 2022, a Colômbia descriminalizou o aborto, ou seja, mulheres e profissionais de saúde não podem mais serem julgados ou penalizados por realizarem esse ato até a 14ª semana de gravidez. Passado esse período, a gestação só pode ser interrompida em caso de estupro, malformação fetal ou risco à vida da mãe. A Argentina aprovou em dezembro de 2020 um projeto de lei que torna o aborto não só legal, como acessível de forma segura e gratuita, por vontade da mãe até a 14ª semana de gestação. Depois disso, apenas em caso de estupro ou risco de vida à mulher. No México, em setembro de 2021, foi decidido judicialmente que mulheres não podem ser processadas por cometerem abortos, o que liberou a legalização por parte dos estados mexicanos. Atualmente, 61 dos quase 200 países do mundo não criminalizam o aborto. Em 56 deles, o que prevalece é a decisão da mulher. Já a proibição total ocorre em apenas 25 países, além da Cisjordânia e a faixa de Gaza. Nas outras regiões, o aborto é considerado ilegal, porém com situações em que ele pode ser feito excepcionalmente, como em casos de estupro, risco à saúde física ou mental da mulher, malformação fetal e uma minoria por questões socioeconômicas.